Olá, meus amigos, quero cumprimentá-los, agradecendo a Deus por mais esse momento, o estudo da lição de segunda-feira, a lição número 1, a lição que fala sobre a crise de identidade. O profeta Isaías falando ao povo de Deus, preocupado com o que estava acontecendo com eles, porque eles perderam a identidade espiritual, a identidade como nação. O povo do Senhor estava na idolatria, e isso por conta da liderança dos reis que assumiam os cargos, os tronos, levava o povo então para a idolatria. Toda vez que você lê o livro de Reis, você vê, e reinou tal rei e fez o que era mal perante o Senhor, levava o povo para a idolatria, porque eles criavam leis, colocavam ídolos, postes, e as pessoas então iam atrás desses líderes. Para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, precisamos ter uma vida coerente, uma vida que possa representar uma adoração sincera. Hoje o título da lição é sobre uma adoração vazia e fria. O que Deus abomina, uma pessoa que se aproxima dele e faz todos os rituais de um adorador, mas por dentro a pessoa não corresponde àquilo que está fazendo por fora. Nada ofende mais a Deus do que uma pessoa com aparência de santo e com atitudes profanas. Foi por isso que Israel foi rejeitado por causa dessas atitudes. E a pergunta número 3 da lição de segunda-feira diz assim, na mensagem do profeta Isaías ao povo de Deus, por que ele falou de Sodoma e Gomorra? Olha a expressão que ele usou. Isaías 1, verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, governadores de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Isaías citou Sodoma e Gomorra, em vez de falar povo de Israel. Então, por que ele usou essas duas expressões? Usou essas duas cidades? Porque a resposta é, essas cidades foram destruídas por causa dos seus graves pecados que afrontavam a divindade. Veja que quando os anjos chegaram lá em Sodoma, eles tiveram o risco de serem abusados sexualmente por aqueles homens. E por isso, eles tiveram assim um destino tão ruim. O mesmo poderia acontecer com o povo de Deus. Deus mandava os profetas e os profetas eram mortos pelas pessoas que tinham assim toda uma raiva, um ódio contra aquilo que representava Deus. Perceba-se aqui nessa expressão de Isaías, ouvir a palavra do Senhor, governadores de Sodoma, e dai ouvidos à lei de Deus, ó povo de Gomorra. Ele está falando de coisas pertinentes ao povo de Deus, mas usou duas expressões para identificar que esse povo de Deus estava parecido com o povo de Sodoma. Por isso que Deus então chamou a atenção, porque os juízes, os governadores, os reis, eles eram culpados de deixar o povo se desviar e também deixar o povo se envolver nos pecados que eles se envolveram. Disse uma pessoa o seguinte, nenhuma congregação vai ter um grau de santificação ou de consagração maior do que o seu líder. O líder é tudo. Então, essas pessoas, os juízes, os governadores, os reis, eram responsáveis pela direção espiritual do povo de Deus. Por isso que a advertência é contra essas pessoas que não lideraram de forma correta o povo de Deus. A pergunta número 4, qual foi a queixa divina ao rejeitar a adoração do povo? Olha o que Deus diz. Deus disse que estava cansado de tudo daquele povo porque era uma coisa vazia. Diz assim, Isaías 1, verso 11, de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura dos animais cevados. Não me agrado do sangue dos novilhos que vocês oferecem, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu de vós isto, que viesseis pisar nos meus átrios? Pergunta Deus. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, o sábado que vocês guardam, a convocação de assembleia, não posso suportar mais tudo isso. As vossas luas novas, as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, diz Deus. Estou cansado de sofrer essas coisas. Quando estenderes as vossas mãos, esconderei os meus olhos de vocês. E ainda que vocês multipliquem as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha que advertência terrível para o povo de Deus. Deus estava rejeitando as ofertas porque eram oferecidas por pessoas imersas em pecado, com as mãos cheias de sangue. Enfim, eram ofertas abomináveis. Algo abominável é algo nojento, sujo, impuro, e portanto Deus não via nessas ofertas nenhum tipo de verdade de adoração. E Deus então as rejeitava. As pessoas tentavam maquiar suas ações oferecendo ofertas.
É como você hoje, por exemplo, ser um cristão meia boca, um cristão que não adora a Deus e dá um bom dízimo, dá uma boa oferta para que as pessoas possam ver. Uma nota de 100 na hora que passa a salvo. E as pessoas dizem, olha aquele irmão, que consagrado, olha, colaborando com a causa do Senhor. Mas vai ver, a pessoa está cheia de pecado por dentro. Então, é uma coisa tremenda. Deus dizia assim, vocês assim, oprimem o pobre, vocês tiram o dinheiro das viúvas, tomam as casas das viúvas, vocês matam as pessoas por nada, depois vêm oferecer ofertas e sacrifícios para mim, eu não quero isso, diz Deus. Isso vocês podem levar para lá, é abominação. As mãos de vocês são mãos cheias de sangue, cheias de infidelidade. Então, diante disso, existe mais uma pergunta. Qual a advertência que Deus fez para esse povo? O que Deus pediu que eles fizessem? Como essa ordem se compara com aquilo que Jesus falou em Mateus 23, 23? Quando Jesus chamou a atenção dos fariseus, olha o que Deus disse em Isaías 1, 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Instruções que Deus deu para que aquele povo pudesse se consertar. Olha o que Jesus falou para os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, do endro, e vocês têm omitido as coisas mais importantes da lei, a saber, a justiça e a misericórdia. E essas coisas vocês deviam fazer sem omitir aquela. Vocês deviam cuidar dos pobres e também dar as ofertas. Ai de vós, escribas e fariseus, vocês são semelhantes a sepulcros caiados. São semelhantes a isso porque são formosos por fora, mas por dentro estão cheios de toda imundícia e podridão. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Olha que Jesus também pegou pesado com os fariseus porque tinham uma aparência exterior de piedade. Deus ordenou que o povo se limpasse, deixasse a maldade, aprendesse a praticar o bem e deixasse de oprimir os mais fracos, os órfãos e as viúvas. Jesus censurou os fariseus de sua época porque eram hipócritas e aparentavam santidade, mas eram cruéis também no trato com as pessoas. Apareciam diante de Deus com suas ofertas, com longas orações, com aqueles rituais, mas no final eles tinham uma vida podre e Deus não aceita esse tipo de coisa. Gente, tem pessoas que acham que apenas passando pelo meio da igreja vão se salvar. Havia um homem que saía do trabalho, entrava pelo fundo de uma igreja, passava pelo corredor interno da igreja e saía na porta da frente. Todo dia às 6 horas, na hora da missa. Pois um dia esse homem, ele foi acusado de um crime. Sabe quem morava na frente dessa igreja? Um juiz. E foi o juiz que foi julgar a causa desse homem. E na hora que o juiz viu esse homem, disse para o júri, vocês me permitem dizer uma palavra em favor do acusado? Eu moro na frente de uma igreja. E eu tenho visto esse homem, o acusado, sair todo dia na hora da oração das 6 horas. De maneira que eu acho que ele é um homem assim bom. E se cometeu um crime foi no momento de desatino. Eu peço que considere o meu testemunho. Gente, por causa do testemunho desse juiz, que viu o homem sair na porta da igreja todo dia às 6h10, esse homem foi inocentado. Esse homem, quando saiu ali do júri, ele pensou assim, já pensou? Eu só passando pelo meio da igreja, eu recebi esse benefício? Já pensou se eu me entregar a Deus de verdade? Gente, há pessoas que pensam que apenas passando pelo meio da igreja vão alcançar a salvação. Não irão. Deus quer adoração sincera. Deus quer pessoas que o adorem de verdade. Por isso é uma advertência para nós em nosso tempo. Temos que ter uma vida santificada. Uma vida que represente Deus de verdade, de forma que as pessoas possam louvar a Deus e possam dizer, ali vai uma pessoa semelhante a Jesus. Deus abençoe o seu proceder e a sua vida nesta segunda-feira, em nome de Jesus. Amém.